Eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado em novembro de 2012. A médica que me atendeu me deu 6 meses de vida. Era uma corrida contra o tempo. Mas, graças a Deus, eu não me abalei com esse diagnóstico. Eu fui buscar do Senhor um diagnóstico para mim, para o meu tratamento. E com isso, eu vi que eu poderia realmente ser curada, né? E fazer todo o tratamento, ser curada e ainda glorificar o nome do Senhor através desse câncer. Foi quando tudo começou, eu cheguei no hospital para começar as sessões de quimioterapia. É tudo muito diferente, é tudo muito novo. E eu pedi a Deus que me fortalecesse, que me capacitasse e que eu não iria me abalar. Eu ia realmente glorificar o nome dele ali naquele hospital. O tratamento de quimioterapia não é fácil, é muito pesado, né? Mas eu não chorei. Eu não chorei com o diagnóstico, eu não chorei de medo. Eu tive fé que o Senhor ia mudar a minha história. E foi quando tudo começou. Amém. Doutor Lucas, a Renata já apresenta a história dela, né, Karine, com essa fé, essa força, mas a gente sabe que, de modo geral, é um susto muito grande um diagnóstico como esse. O que significa receber um diagnóstico, seja de um câncer de mama ou outro câncer? Tem situações na vida que a gente pode ter a maturidade que for, a gente pode ter a elevação que for, a gente nunca está pronto, né, para receber a notícia do falecimento de alguém querido, para receber que a gente está com um câncer, né? Mesmo que seja assim um câncer mais leve, um câncer mais benigno, a palavra câncer ela já traz um significado assim que sofrimento, né? De meus dias estão acabando, né? A sua perspectiva de futuro ela já encurta demais, né? Por mais que você tenha ali toda uma questão de pensamento correto, né? De maturidade, a sua perspectiva ela diminui, né? Você já começa a pensar ali, e se, né? E se não dá certo? Será que esse tratamento vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? E essa imprevisibilidade, ela traz um sofrimento muito grande, né? Porque aí a coisa já fica, a vida já é imprevisível, mas aí ela fica mais imprevisível ainda, né? Aí já entra com a proximidade de uma finitude, né? Real e imaginária. Ainda mais como o caso dela, né? Você tem 6 meses de vida, ouvi isso, né? Que já delimitou ali, né? Já delimitou ali ao longo do diagnóstico, né? Que não é, a gente não crava, né? O médico não crava, mas baseado em estudos e no caso e na situação, a probabilidade é que seja assim, né? Só que a gente toma aquilo como, se você ouvir isso é pesadíssimo, né? Se ouvir isso é terrível, né? Você já está um prenúncio do fim da tua vida. Né? E a gente nunca está pronto para isso. E como desenvolver, Karine, essa mentalidade que a Renata teve de esse foi o diagnóstico médico, eu quero ouvir o diagnóstico de Deus para mim. Como desenvolver, né, essa maturidade emocional e a partir disso fortalecer também uma maturidade espiritual? Hoje a ciência ela entende que a espiritualidade ela é fundamental para o bem-estar do sujeito. Então, hoje a gente pode falar da espiritualidade com uma leveza maior, com uma tranquilidade maior, porque hoje, até dentro da ética, a gente tem essa liberdade de falar sobre isso. E qual a importância disso? Quando você entende que há um Deus, há uma força maior que rege por você, isso te ajuda no desenvolvimento da esperança. Porque o grande desafio frente a uma finitude imposta é você ter esperança de que aquilo ali, uma qualidade de vida ou que aquilo ali não é o fim, porque há uma esperança em uma força maior que rege sobre a tua vida. E essa força, sim, é ela que determina o fim das coisas. Então, isso é muito importante, essa confiança que nós desenvolvemos quando cremos em um Deus todo-poderoso, isso não só é muito importante para o desenvolvimento da nossa saúde emocional, como também para o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. A esperança para você já era uma marca desde o início. E para sua família, Renata, como que ela recebeu essa notícia? Foi muito difícil, porque realmente eles receberam aquele diagnóstico como se eu tivesse os 6 meses de vida. Então, para mim,
foi mais difícil dar a notícia para eles do que receber a notícia, né? No caso, ficaram tristes, choraram, perderam as esperanças, realmente perderam o chão. E eu busquei, né, mais uma vez, forças no Senhor, eu pedi sabedoria para lidar com aquela situação. Porque eu entendia que os propósitos do Senhor para a minha vida, eles ainda não tinham sido cumpridos. Então, eu não tinha motivo para temer a morte. E também para a gente que conhece, a gente sabe que o morrer, ele é lucro. Se eu viver, amém, mas se eu partir, amém também. Né? Aqui não é a nossa casa, mas naquele momento eu tinha certeza que não era o momento de partir. E eu precisava ter sabedoria para lidar com eles no meu dia a dia e mostrar tudo isso, que eu tinha essa certeza no meu coração. Amém. E como que foi o processo da quimioterapia para você? Então, é um tratamento muito pesado. Eu tive parentes, tive pessoas conhecidas que passaram pelo tratamento, mas eu não estive tão próximo. E passar por esse tratamento é muito dolorido. Mesmo tendo a certeza de que tudo ia dar certo, eu senti todos os sintomas que um paciente oncológico sente. Eu senti dores, a perda dos cabelos, né, o cansaço, a fraqueza, todos os sintomas. Não é fácil, não é fácil. Mexe com todo o seu corpo, não só com o físico, né? Você fica abalada. Eu vi lá no hospital muitos pacientes com medo. E uma coisa que mexeu muito comigo na época é o que até o doutor falou sobre o câncer ainda ser visto como um diagnóstico de morte. Muitos pacientes, eles não falam o nome câncer, eles falam aquela doença. E, doutor Lucas, qual que é o quadro mais comum de um paciente oncológico, de alguém que está em tratamento? A pessoa sempre, ou quase sempre, ela fica muito abalada emocionalmente, né? Principalmente na questão da quimioterapia, né? Porque essa divisão corpo-mente, ela é só didática, né? Na verdade, é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só. Então, se o corpo está mal, a mente vai mal também, né? Então, é por isso que a gente trabalha sempre o corpo, porque não tem como eu ter uma mente forte num corpo fraquinho, né? A coisa não acontece. E o tratamento da quimioterapia, ele mexe com o corpo inteiro, né? Até pela forma que ele é, né? Ele vai destruindo as células que têm maior proliferação, né? Tanto ataca o estômago, né? Cabelo cai, a pele enfraquece, né? Tem toda uma alteração corporal, bioquímica, de eletrólito, de hormônios, né? A pessoa se altera como um todo. E emocionalmente ela vai se alterar também, né? Então eu sempre recomendo que a pessoa faça algum tipo de tratamento, né? Para ela alinhar ali o que está acontecendo com a realidade e ela tentar se manter bem física e mentalmente, né? E espiritualmente que você buscou, né? Mas ela buscar ali que o corpo todo fique bem, né? Não adianta eu vou ficar aqui só me tratando, né? Eu vou definhando, eu estou deprimindo aqui, mas é porque eu estou com câncer, né? Não é só pelo diagnóstico, pela tristeza, né? E pela pouca expectativa de vida que talvez algum médico deu. É orgânico também, né? É físico, é o quimioterápico, é a doença que libera interleucinas e libera fatores inflamatórios que atacam ali a estrutura cerebral e afetam as nossas emoções, afetam a nossa mente, a nossa cognição, né? Então isso muitas vezes tem que ser tratado, né? Muitas vezes tem que ser tratado. Porque uma pessoa muitas vezes ela não consegue nem acessar a esperança, né? Ela não consegue nem acessar a capacidade de ter esperança, de tão mal que ela fica, né? De tão mal que ela se encontra ali em determinado momento. O processo terapêutico, Karine, ele nos habilita, de uma certa forma, a receber melhor algumas notícias, alguns diagnósticos, algumas situações? A receber eu não sei, assim, te dizer com clareza, porque geralmente as pessoas vêm quando elas já não estão bem, ou após o recebimento de um diagnóstico. Mas uma pessoa que está trabalhando, que se conhece, que busca o autoconhecimento, ou que tem uma convicção de quem de onde está embasada a sua segurança, a sua esperança, que tem essa segurança em Deus, é muito mais fácil quando ela se depara com uma situação difícil, né? No relato da Renata, a esperança e a expectativa dela estava na eternidade.
Então, eu entendo que a minha vida não está aqui. Morrer é a única certeza de vida que nós temos. E nós lidamos como se isso não fosse uma realidade, né? Mas o que segurou Renata nesse tempo, que deu esperança para ela nesse tempo, é que ela sabia que se ela morresse, ela estava no lucro. Ok, faz parte da minha trajetória. Porém, eu entendo que eu ainda tenho algo a viver. E é nisso que eu vou ancorar a minha fé. É nisso que eu vou esperar. A Karen bem lembrou que a certeza é que todos nós, em algum momento, vamos morrer. Por que ter uma data, uma previsão diagnóstica muda tanto essa percepção? Porque essa certeza a gente tem ela racionalmente, né? Mas emocionalmente a gente tem a ilusão da imortalidade, né? A gente tem a certeza que amanhã eu vou estar vivo, eu tenho certeza que vai estar todo mundo vivo para sempre, né? Eu fico lá 4 meses sem conversar com meu irmão, mas porque eu acho que ele vai estar sempre ali, ele vai estar sempre presente, a gente vai estar sempre aqui, né? E o dia quando isso quebra, né? Como que era óbvio que ia acontecer, né? Acontece, a gente fala, a imortalidade não existe, não, né? Eu não sou imortal, né? Meu irmão não é imortal, meus familiares não são imortais, né? E aí dá aquele baque, né? Porque o que vamos falecer todos nós sabemos, né? Só que a gente imagina, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, né? Até lá eu estou imune a isso, né? E a gente quer escolher o jeito que a gente vai morrer, né? Não quer morrer velhinho, de uma vez, né? Não quer ficar acamado, né? A gente quer escolher a forma, né? Controlar a vida e a morte. Porque a gente sabe racionalmente, né? Racionalmente a gente sabe que vai morrer. Como várias outras coisas, né? A gente sabe racionalmente que a gente não controla os nossos filhos, mas a gente quer controlar, né? A gente sabe que racionalmente a gente não é responsável pela vida de ninguém, mas a gente quer se responsabilizar e começa a se sentir culpado quando alguma coisa vai mal, né? Então, o que eu sei na razão e o que eu sei na emoção muitas vezes não bate, né? Muitas vezes o que eu sinto é muito diferente do que eu sei, né? E muito trabalho da terapia é alinhar isso, né? É alinhar o que eu sei ao que eu sinto, né? Fazer esse alinhamento ali para que a pessoa diminua esse sofrimento, né? Esse sofrimento, esse desencontro dos dois saberes. E como foi, Renata, graças a Deus, experimentar essa superação realmente, né? Vencer essa marca de 6 meses e muito mais do que isso, né? Você passar por essa fase da sua vida com essa perspectiva, com esse olhar que você teve. Para mim é um presente. Muitos falam que o câncer é o pior estágio que eles poderiam ter passado. Para mim eu vejo como um presente, porque através do câncer, através do tratamento, eu conheci uma nova Renata, né? Eu sempre sonhei, eu sempre amei trabalho social, eu sempre amei missões, e o meu sonho é a Ásia, e de repente eu me vi no hospital, né? Podendo falar do amor de Deus para as pessoas, podendo ser útil de alguma forma, e eu vi que muitas vezes a gente não precisa de ir tão longe para ser útil, né? Uma coisa que mexeu muito comigo no início do meu tratamento é que as pessoas, elas ficavam chateadas quando eu chegava por causa do meu sorriso. Elas implicavam comigo porque eu chegava sorrindo e depois da quimioterapia eu ia embora para casa sorrindo. Só que o sorriso é uma marca minha, muito forte. E eu não tinha motivos para chorar. Eu tinha um hospital que estava me atendendo, eu tinha todo o tratamento, eu tinha toda uma equipe médica cuidando de mim e eu tinha minha família perto de mim e não faltava nada, né? E eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, por que chorar? E essas pessoas, elas não entendiam isso. E eu entendi que, através desse sorriso, eu poderia me aproximar dessas pessoas e falar para elas o motivo disso tudo, o motivo da minha alegria. E foi, assim, muito gratificante, porque foi um local que eu não conhecia, né? Um hospital, assim, tão de perto. E eu pude ver o cuidado e o amor de Deus comigo o tempo todo. Na segunda sessão de quimio, o meu marido, ele me abandonou. Ele me mandou embora de casa.
E até então, eu era a única, eu era a primeira, né? A gente sempre acha que está acontecendo só comigo que isso aconteceu. E lá dentro do hospital eu descobri que isso é normal. Para a gente isso não é normal, né? Mas 80, 90% das mulheres são abandonadas pelos maridos nesse momento de tratamento. E que isso é muito difícil, porque você vai se apegar às pessoas que você realmente ama, que estão perto de você. E nesse momento eu vi que eu tinha minha família para me apegar, mas eu não tinha o meu marido para me apegar. Mas eu entendi aquela passagem que fala que o Senhor é meu marido. E eu me apeguei a Ele. E assim, são N histórias, sabe, do dia a dia ali dentro daquele setor oncológico, que me fizeram perceber o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou grata e o quanto eu posso me tornar um ser humano melhor. Então, foi um tempo de muito aprendizado para mim. E é até hoje, porque eu estou lá até hoje, né? Então, eu não tenho... Claro, eu tenho os momentos de dor, eu tinha os momentos de cansaço, de fraqueza, mas os momentos alegres, eles superam. Amém. Doutor Lucas, já é uma doença, como o senhor mesmo disse, que já traz toda uma característica só pelo próprio nome, né, da doença. Tem toda a questão do quanto ela é invasiva, do quanto o tratamento é difícil, é doloroso, nos expõe a uma realidade que a gente não quer viver, né, de tratamento, limitações e tudo mais. E ainda tem a questão, como a Renata falou, né, que é um número muito grande de mulheres realmente que não têm o apoio do esposo, do cônjuge durante esse período. O que isso ainda acarreta dentro do tratamento? Não é nem só no câncer, né? Nos vários tratamentos complexos, né? A relação familiar, ela balança, né? Ela se rompe, né? Até nos tratamentos de saúde mental, né? A pessoa doença mentalmente, né? A outra não dá conta, né? A outra acaba que não dá conta de lidar, né? E acaba que tem ali um rompimento, né? Por quê? Porque muitas vezes nesse momento de doença a pessoa se altera, no momento que ela precisa de cuidado, né, que ela precisa ser suportada, né, suportada no sentido de receber um suporte, né, não de ser aturada, né, ela precisa receber ali um suporte, né, e eu olho para a pessoa e falo assim, olha, mas mudou, né, ela mudou, e é a minha forma de eu consigo me relacionar só com aquela anterior, né, eu consigo, mas não é aquilo que ela está precisando no momento, né, não é aquilo que ela está precisando nessa situação. E acaba que muita gente piora por causa disso, né? Porque além da sensação ruim do câncer, vem aquela sensação de fracasso, né? Nossa, agora eu já não estou valendo muita coisa, né? Porque nem a pessoa que jurou me amar e respeitar na saúde e na doença, né? Na saúde ficou, né? Na doença foi embora, né? E não é a forma de relacionamento, né? Não é a forma da gente se relacionar com o outro, né? É a forma, na saúde e na doença eu vou ali ser um suporte. Eu tenho que entender que a pessoa talvez ela vai mudar, né? Que talvez ela vai ficar mais pessimista, vai ficar com uma irritabilidade maior, né? Vai ficar com uma situação diferente, mas eu tenho que olhar e falar, não é assim, né? Ela está assim, né? Eu vou suportar aqui, né? Eu vou ser um suporte aqui para que eu possa trazê-la de novo para onde ela estava, né? Tem gente que não consegue, né? Vamos falar assim, né? A gente não dá conta, né? Também tem um autocuidado, né? Que a gente precisa para suportar uns aos outros em amor, né? Ela precisa de um autocuidado e esses tratamentos, eles têm sempre que abarcar os familiares, né? Não adianta eu vou cuidar só dela, eu tenho que trazer os familiares, porque o sofrimento é coletivo. Né? O sofrimento é coletivo. Às vezes a pessoa os familiares entram em sofrimento ali e os comportamentos eles se manifestam da forma pior. Né? Eu falo com as pessoas assim, olha, a pessoa é boa, ela tem bons valores, então se ela está se comportando mal, isso é sintoma de alguma coisa. Né? Isso é a febre, não é a bactéria, né? Isso é a febre. Né? É um sintoma de alguma coisa que ela tá vivendo. Né? Ah, não, já não vale nada mesmo, mau caráter, ok, então a gente espera mau comportamento mesmo. Né? Se a pessoa é boa, ela tá com um comportamento ruim, né? Opa, muita atenção, né? O que essa pessoa está precisando? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu,
né? E pode não ser alguma coisa na realidade, né? Pode ser uma quebra de expectativa, né? Pode ser uma frustração, né? Pode ser que, às vezes, a gente lida com determinadas situações com comportamentos ruins, né? Com pirraça, dando chilique, né? Com agressividade, né? Falou, a pessoa é assim? Não. Então, vamos entender. Por isso que tem que trazer os familiares, né? Tem que ser um suporte. A terapia, muitas vezes, o tratamento não é só para a pessoa que está passando pelo câncer, né? É para todo mundo. Né? É para todo mundo, porque eu tenho a pessoa com câncer, eu preciso das outras fortes para elas serem o suporte que o outro está precisando naquele momento. Então, a gente tem que cuidar de todo mundo, né? A gente tem que cuidar da família, dos familiares próximos, das pessoas mais próximas. O ideal é trazer todo mundo para esse contexto de tratamento, né? E como que foram, Renata, as fases do seu tratamento? Assim, como você falou, ainda hoje tem processos que você foram desencadeados em virtude de tudo que você viveu ao longo desses anos. Como é que foram as fases do seu tratamento? Eu fiz primeiro a quimioterapia, aí depois eu fiz a cirurgia para retirar o nódulo. Até então precisaria retirar a mama toda e o tratamento quimioterápico foi tão bom que não precisou, só a parte afetada. E depois eu fiz a radioterapia. E hoje, né, são 5 anos de acompanhamento, que eu tomo, né, o tamoxifeno, que é um medicamento, assim, faço exames regulares, né, vou de 6 em 6 meses, faço mamografia, todos os exames necessários. A gente ainda continua com esse acompanhamento médico. E você estava contando também a respeito de fazer disso algo maior, né? Com a sua missão de vida, sua missão pessoal, porque você viu ali uma oportunidade de falar do amor de Deus. E como que você hoje expressa isso na sua jornada? Então, através do meu tratamento, nasceu o projeto Amor que Cura. Eu sou bem curiosa e como a gente fica muito tempo dentro do hospital para esperar o medicamento, eu percebi que as pessoas ficam muito tempo sem comer. E isso mexeu muito comigo. Então eu fui e perguntei para o meu médico o motivo, se isso ia acontecer comigo também. E ele falou que não, que muitos pacientes, eles ficam o dia inteiro sem comer porque eles não têm dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete. E ouvir isso foi muito duro para mim. Saber que as pessoas enfrentam 3, 4, 5, 9 horas de quimioterapia e não têm o que comer. Que viajam a noite inteira para chegar no hospital e fazer o tratamento e vão voltar para suas casas sem ter o que comer. E foi quando eu busquei de Deus o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas. Eu queria ser útil de alguma forma. E eu usei o meu auxílio para comprar, né, o pó de café, os ingredientes, o pão, a manteiga, para levar para os pacientes no dia da minha quimioterapia, que era toda quarta-feira. E foi muito gratificante, porque você vê as pessoas chorando por causa de um pão com manteiga e um copo de café, gratas. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito feliz. Mas eu achei pouco, eu falei assim, ainda não tá bom, precisa de mais, porque eu faço quimio na quarta e os outros dias da semana. Foi quando eu joguei nas redes sociais, né, as dificuldades que um paciente oncológico enfrenta durante o tratamento e pedi ajuda. Algumas pessoas chegaram a me criticar, não era o tempo de eu parar, de eu olhar para o próximo, era tempo de cuidar de mim, né? Mas outras não, outras falaram que ia me ajudar e o que eu precisasse, né, poderia contar com elas. E foi assim que a gente começou a levar o lanche para os pacientes lá do hospital. Chegou uma época do meu tratamento que eu não me entendi como uma paciente, eu não me via como uma paciente, eu me via como uma voluntária e eu ficava ansiosa para dar 4 horas da manhã, para acordar, para preparar tudo, para ir para o hospital, para estar lá com aquelas pessoas, para saber um pouco mais do dia a dia, da vida deles, das dificuldades, né? E às vezes quando o médico me chamava para quimioterapia, eu, nossa, realmente hoje é o dia, né? Sou paciente, dona Renata, você é paciente. Então, assim, era muito gratificante porque ali você poderia, estava todo mundo passando pela mesma dificuldade, né? Sentindo as mesmas dores. Era mais fácil de um lidar com o outro. E com isso eu comecei a conhecer toda a equipe do hospital, os médicos,
eles me chamavam, né, muitas vezes, eu tô com uma paciente muito deprimida, ela está precisando conversar, você pode conversar, você pode dar uma atenção? Porque o que acontece? Todo paciente com câncer, ele tem o psicólogo lá no hospital, só que é um psicólogo para todos os pacientes. Ele não vai conseguir te atender da maneira que você precisa ser atendido. Então, com isso, eu vi a necessidade de a gente criar uma roda de conversa. E conversar, e orar, sabe, falar coisas boas e um ajudar o outro. E isso foi crescendo, eu procurei a administração do hospital, me cadastrei para ser voluntária, né, com o projeto Amor que Cura. E nós estamos lá até hoje. Hoje a gente atua em 5 hospitais fazendo esse trabalho, levando alimento, café da manhã, levando cestas básicas, leite, suplemento, medicamento, ajuda com transporte, psicólogas, advogados, e visito os pacientes que estão internados, as casas, ajudamos a funerária também, né, para as crianças. O trabalho cresceu, a gente faz ações nas datas comemorativas, Natal, Dia das Crianças, Outubro Rosa, Novembro Azul. E com tudo isso, o tratamento, graças a Deus, o tratamento, a parte pesada terminou, né? E eu muito bem, meus médicos sempre, né, falando, olha, tá tudo certo, tá tudo bem. E com isso ficou a Renata realmente voluntária no hospital. Uau, que história, né, Karine? Sim. Que experiência, né? E o que a gente pode fazer com a vida da gente é o que conta. Né? Tem uma frase de Sartre que eu amo, que fala assim, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço daquilo que fizeram comigo. Né? O que a gente pode construir a partir daquilo que nós vivemos é surpreendente. Assim. Tendemos a ficar muito presos e pautados na dor, na perda, no prejuízo, mas o que a gente pode construir a partir disso, e são histórias de superação como essa e várias outras, que fizeram com que a gente chegasse até onde nós chegamos hoje enquanto humanidade, né? Muito, muito linda a história da Renata. E isso é muito comum, o Dr. Lucas, em alguns contextos de tratamento, você observa que algumas pessoas conseguem realmente ressignificar, reestruturar tudo que lhes aconteceram e fazer algo bom com isso? Sim, mas a gente vê que são 2 desafios, né? É o da limitação da própria doença, né? E as pessoas que exigem que fique mal, né? Como assim você está rindo? Uma expectativa, né? Como é que você está rindo e está com câncer? Você está com câncer e rindo, né? Mas você está com câncer e está ajudando o próximo, né? E o contrário também, né? A pessoa adoece, entra em depressão, fala, não, mas você tem tudo e você está com depressão, né? Você tem uma vida boa, tem dinheiro, está com depressão. Né? Então são 2 desafios muito grandes, né? que a pessoa tem que vencer, né? Para ela manter uma boa expectativa, para manter um bom humor, né? Tem que vencer a doença e os seus pensamentos, a si próprio e as pessoas que não querem, né? Elas não querem. Falam, não, você tem que, se você tá com câncer, você tem que estar mal, você tem que estar mal. Né? Você perdeu alguém semana passada e você já está querendo viajar, não, você tem que ficar mal. Uma idolatria, tem que sofrer. Tem que sofrer. Tem que curtir o sofrimento, né? Senão você não amava. Exato. Né? Você morreu, você não está fazendo só, você não está nem aí, você não está se preocupando. Né? Você está numa atitude irresponsável. Né? Então são 2 grandes desafios, né? Tem vários outros, né? E além disso também, né? Ela fala de uma iniciativa que ela teve, mas a mais beneficiada foi a Renata. Então, quando as pessoas falavam assim, você não pode cuidar do outro porque você está cuidando de você, mas ela estava cuidando dela. E quando ela cuidava do outro, ela também estava fortalecendo o processo de autocuidado. Eu fiz uns vídeos mês passado falando sobre a alegria, né? E a importância da alegria. Ela é fundamental no equilíbrio com as emoções desagradáveis de sentir tristeza, ansiedade, medo e para o fortalecimento dos vínculos. Então, fortalecer o nosso reservatório de alegria é muito importante. Então, enquanto ela fazia o movimento de servir, de doar, de se voluntariar, ela estava fortalecendo o reservatório dela de alegria. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma necessidade de se sentir útil.
E quando uma enfermidade vem, ela nos torna incapacitada de alguma forma, de alguma maneira, isso mexe muito também com o nosso psicológico, né? Você vê, tanto é que se não fosse assim, quando a pessoa se aposenta, ela ia ficar só... A gente acha, né? Não, a pessoa aposentou, ela não ficou ótima. Não é assim, ela sente, porque ela ia todos os dias para trabalhar, ela tinha uma rotina, ela tinha um vínculo com as pessoas. De repente, você tem um diagnóstico de uma enfermidade e tudo aquilo da sua rotina, da sua vida, do que você construiu, muda. Né? Você passou a frequentar um outro lugar, você passou a conhecer outras pessoas, e isso acontece com a gente. Então, até que a gente reestruture isso, o servir, ele é uma coisa para tudo na vida, né? Para todas as construções sociais e todos os nossos relacionamentos, é muito importante, né? E Renata, como que você hoje se reconhece dentro desse processo? Porque você disse que algumas pessoas falaram, outros criticaram, cada um fez... Mas como que você se reconhece hoje dentro disso tudo que você está vivendo? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Como você se percebe? Então, eu sempre fui muito eu nunca fui muito de ouvir a opinião das outras pessoas quando eu queria fazer alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, né? Então, eu me vejo como uma pessoa resiliente, uma guerreira, né? Que venceu algumas batalhas, que ainda existem outras batalhas a serem vencidas, mas que em todo o tempo uma pessoa realizada e feliz. Né, mesmo com problemas, mesmo passando o dia, né, dentro dos hospitais, dentro de CTIs, mesmo tendo que acompanhar as mães nos velórios das crianças, porque é muito triste, né, lidar com a morte no dia a dia, mas eu me sinto feliz por estar realmente vivendo no centro da vontade de Deus. Né? Eu tenho convicção disso e isso, para mim, é o mais importante. Dentro de uma pessoa que está passando por essas fases, né, de tratamento, quais são os cuidados fundamentais que essa pessoa tem que ter para cuidar integralmente da saúde dela e continuar, né, o tratamento e essas fases? Tem que cuidar ali das situações físicas e emocionais, claro, né? Mas muito que a Karine falou no começo, que é a esperança, né? E a esperança que ela arrumou no Senhor, né? Porque se você está ali, a gente coloca a esperança na medicina, né? A medicina já tinha desenganado, né? Já tinha condenado ela a 6 meses, né? Eu vou me pegar no quê? Né? Eu vou me pegar aonde? E muitas vezes em casa ali as pessoas que esperaria que estivessem dando um suporte, mas às vezes elas estão sofrendo mais, né? Ela está contando aqui, eu fico imaginando, gente, eu acho que se fosse a Paola, que minha esposa, que tivesse, eu acho que ia sofrer mais que se fosse comigo, né? Eu acho que eu ia ficar emocionalmente muito pior se fosse com ela do que se fosse comigo, né? Então, assim, a gente tem que se pegar em alguma coisa, né? Para a gente começar a buscar, né? Para a gente começar a evoluir, né? A sair ali daquele lugar, né? Para a gente ter força para dar um passo depois do outro. Porque gente para querer te segurar e que você fique para baixo, né? Que você fique numa situação para poder sentir pena de você, né? Não vai faltar, né? Isso aí é o tempo todo, né? Então a gente tem que se pegar em alguma coisa. Porque se pegar nas pessoas, às vezes é difícil, né? Elas não estão ali com aquela esperança toda, né? Elas não estão aptas a ajudar. Né? Então, se as pessoas não estão, ela foi capacitada, né? Ali foi uma caminhada pelo deserto, né? Para você ser capacitada ali e crescer e ser apta, né? Falar, olha, eu contribuí na tua vida, agora vai lá e contribua na vida de outras pessoas, né? Que é o que aconteceu, que é o que está acontecendo, né? Esse trabalho maravilhoso aí que ela está fazendo. Karine, quais seriam os primeiros passos do ponto de vista emocional para se reestruturar, para se reorganizar diante de um diagnóstico de enfermidade? Você precisa enfrentar o diagnóstico. O primeiro passo é você entender o diagnóstico que você tem, reconhecer, aceitar e enfrentar. Porque a tendência é fugir.
Ou você age completamente o oposto, como se aquilo não existisse, ou você começa a fugir. E é o que a Renata trouxe. Tem pessoas que falam aquela doença, as pessoas não dão conta de enfrentar o próprio diagnóstico. A partir desse enfrentamento, dessa aceitação, começar a se perceber e a trabalhar isso dentro da sua realidade. Porque ela traz para a gente o conceito de várias realidades. Né? Cada pessoa enfrentava aquilo de uma forma diferente. Era o mesmo diagnóstico, mas o enfrentamento era muito diferente. A aplicação daquilo dentro na sua vida é muito diferente. Então, buscar ajuda emocional para lidar é muito importante, porque Renata teve que ser suporte para a família em muitos momentos. Né? E essa família, como o Lucas disse bem, essa família também precisa aprender a lidar com isso para ser um suporte para ela quando necessário. Precisou aprender a lidar. Então, esse aceitar e enfrentar o diagnóstico e buscar ajuda para passar pelo deserto é muito importante. E esse é o nosso maior erro. Né? Há pouco tempo atrás, um pastor foi lá na igreja, Juscelio, ele estava dizendo para a gente sobre a estratégia de Moisés quando ele foi atacado pelos amalequitas. Né? E aí ele fala com Josué, vá, desce, levanta a espada, deixa o pau quebrar lá embaixo. Porque daqui de cima eu vou estar sustentando vocês com as minhas mãos levantadas. Só que as mãos deles pesavam. E aí veio Abraão, veio Arão e Ur e sustentavam as mãos dele. Então, nesses momentos de vulnerabilidade, é muito importante que nós tenhamos pessoas que nos sustente nesses momentos. Então, quando uma pessoa busca ajuda para aprender a lidar com aquilo que ela está vivendo, e quando ela busca as conexões corretas, uma rede de apoio que a ampare, é muito mais fácil atravessar esse deserto. O deserto nunca é fácil, mas se torna menos pesado você atravessar essa situação. E isso serve para qualquer situação de deserto que a gente vem enfrentar, né? Várias e várias situações de deserto que a gente enfrenta o tempo todo. A gente pode perceber ou não, né? A gente pode estar entendendo ali que ou estar entendendo que aquilo ali é uma maldição terrível, né? O que foi que eu fiz para receber isso, mas a gente é treinado ali o tempo todo, né? A gente vive vários desertos, né? Quando a gente vai entrar numa situação que a gente, não só no contexto de doença, às vezes coisas boas, né? A gente casou, né? Você vai passar um período de deserto, você vai aprender, você vai se reformular, né? Abandonar o Egito, né? A vida do solteiro que tinha ali dentro de você e você se formar ali uma pessoa casada, né? Com filhos, com as várias situações em que a gente é treinado, né? Então, às vezes está num momento de desatenção ali, falou, opa, deixa eu te dar um choque aqui, te trazer aqui para real, né? Para que você aumente a tua capacidade de servir, aumentar a tua capacidade de ajudar as pessoas. São as transições, né, Lucas? As várias transições. Como diz Renata, né? Ela transiciona de uma Renata e conhece uma nova Renata que ela nem sabia que existia dentro dela. Nós todos passamos por essas fases de transição, transições. Né? E Renata, para você, dentro desse deserto da questão da enfermidade, você contou do outro deserto que foi o se sentir realmente abandonada dentro dessa realidade, dessa nova realidade. Como que você reorganizou em relação a essa perda também? No caso, você fala do meu casamento? Uhum. Então, nesse momento eu precisei parar, sabe? Desligar todos os sons e me buscar a Renata lá de dentro, sabe? E nesse tempo, nesse silêncio, eu escolhi não sofrer esse abandono. Eu entendi que era um momento de me amar, de cuidar de mim. E depois, se eu tivesse tempo, sofrer esse abandono. Eu entendi que se eu fosse parar para sofrer, eu ia perder muito tempo e talvez poderia mudar tudo durante o meu tratamento. E não era isso que eu queria. Eu queria continuar. Então, eu escolhi não sofrer. Porque eu já tinha minhas dores do dia a dia, né? Eu tinha a dor das unhas infeccionadas, eu tinha as dores das pernas, eu tinha a fraqueza por causa da quimioterapia, eu tinha tantas outras dores. Então, eu teria que realmente escolher não sofrer essa dor. E foi isso que eu fiz.
E eu mesma falei para mim, olha, depois que todo esse tratamento acabar, depois que tudo tiver um fim, aí você chora. Se você tiver tempo, você chora. Só que eu não tive esse tempo. Eu não tive esse tempo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em sentir a dor no momento da dor. Eu tenho essa dificuldade. Eu já fui assaltada muitas vezes. E só depois de um ano que eu lembrava que eu tinha sido assaltada e eu tinha medo de quem estava do meu lado, sabe? E eu fiz isso também com essa dor. Eu deixei. Só que com o passar do tempo, eu fiquei tão envolvida com os projetos, eu fiquei envolvida com a minha nova vida que eu não precisei passar por esse luto. E é comum isso acontecer de alguma forma, Karine? Não. O ideal é isso. Eu entendo que alguns momentos da vida é necessário que a gente escolha quais são as batalhas que a gente vai enfrentar, né? Porque são tantas batalhas que você precisa escolher qual que é aquela que vai merecer o seu esforço, a sua atenção. Mas chega um determinado momento, é importante que você vivencie o processo e é natural que essa vivência venha, né? Até porque a dor, o sentido, o significado, você dá para ela naquele momento. Tanto que quando trabalhamos intervenção de crise em eventos traumáticos, o ideal é que quanto mais próximo da dor você ressignifique, melhor. Porém, dentro de um contexto, como o contexto da Renata, né, onde ela já estava passando por uma situação extremamente desafiadora, né, que ultrapassava a capacidade dela naquele momento, ela teve que buscar forças, ela não tinha, ela foi encontrando estratégias para lidar com base naquilo que ela tinha de recurso. Então, é muito difícil a gente padronizar como que cada um vai enfrentar. Normalmente, é importante que se vivencie as etapas, mas como cada um vai enfrentar, aquele momento é muito pessoal. E acaba que dependendo da dor que as pessoas estão enfrentando, que nós estamos enfrentando, algumas são realmente menores do que outras, né? Então a gente acaba valorizando, seria um pouco isso? A gente acaba valorizando, eu vou resolver isso aqui, eu vou sofrer isso aqui, porque aquela outra lá ficou até um pouco menor comparado com o que eu estou vivendo aqui agora. Eu acho que vai muito com a demanda de energia que eu preciso para. Isso aqui envolve a minha vida. Para viver, eu preciso passar por isso. Então, eu canalizo a minha energia para isso. E a outra, se necessário, o ideal é que a gente enfrente, né? Mas, se necessário, eu enfrento. Como ela disse, se não, vamos ver o que vai dar. Ótimo. E essa organização, essa gestão, essa autogestão emocional e mental, a gente desenvolve como, doutor Lucas? Ela devia ser intencional, né? Mas na maioria das pessoas ocorre aleatoriamente, né? Aquilo que está me incomodando mais, né? Eu vou lá e direciono para aquilo. E muitas vezes fica disfuncional, né? Às vezes eu deixo uma área importante, né? Uma situação importante que eu devia focar e começo a focar na miudeza, né? Começar a focar na coisinha, né? Então, às vezes tem um filho ali que está dando problema danado, está numa situação ruim, eu começo a coisa que me falaram na rua, né? Uma implicância, né? Um comentário que me botaram aqui na minha foto do Instagram e aquilo me absorve mais. Coisas, né? Que nem vão acontecer, às vezes. Nem vão acontecer, que eu devia olhar e falar, ok, tá bom, e continuar a vida, mas não, aquilo ali me prende, me paralisa, né? E eu começo a sofrer por aquilo. Então tem momento que a gente tem que parar e pensar, né? Falar, olha, o que é que eu vou fazer, né? Por que eu vou chorar? Né? Eu vou chorar agora é hora de chorar, agora não é, né? Eu tenho que direcionar a força para cá, eu tenho que colocar o racional ali para funcionar, né? Eu não posso fluir no automático, né? Eu não posso fluir no que está me incomodando, no que eu gosto, no que eu quero fazer, né? E sim, que muitas vezes o que eu sinto, o que eu gosto não são boas direções, né? Não são boas coisas para me direcionar, para direcionar minha conduta. Amém. Renata, a gente quer te agradecer. E como símbolo do nosso programa, a gente quer te homenagear com esse girassol para que você continue voltando para a luz, né? Você é um bom motivo para viver e, de fato, o amor cura e a gente fica feliz em poder contemplar esse milagre de Deus na sua vida e somos gratos pelo seu sim de mostrar esse amor de Deus para outras pessoas, mostrar para outras pessoas que elas também são um bom motivo para viver. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço. Muito obrigada.